Ô, Leonardo, eu vou perguntar para você, olha, não vou te fazer uma pergunta jurídica, mas é o seguinte, a dosimetria da pena. Eu tenho certeza que você também já está habituado, tanto que se falou de dosimetria. Mas eu não quero abordar exatamente esse aspecto técnico, mas, por exemplo, isso se fala muito na ciência política e na sociedade, né? 14 anos para Débora, que pichou a estátua, é muito, é pouco. Isso aí é o direito que vai dizer. Mas no sentimento da população, você acha que se o Supremo diminui pena dessas pessoas, isso pode ajudar a arrefecer os ânimos no país? Porque o Luiz Fux também tocou nesse assunto. Essa coisa de dosimetria, eu vou avaliar ainda, às vezes alguma coisa é excessiva ou não é. Eu, pessoalmente, acho que não é excessiva, até porque tem a progressão penal, né? A pessoa não vai ficar presa esses 14 anos, vai ficar menos do que isso, né? Mas você acha que para a sociedade esses 14 anos parece excessivo e as pessoas, talvez de direita e esquerda, possam concordar com o Fux ao dizer que tem que ter algum tipo de revisão, talvez? Tá. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, olha, a gente não pode banalizar o uso de determinadas palavras, né? Porque, por exemplo, você diz assim, não, tal jogador é um craque. Assim, poxa, se esse cara é um craque, qual a palavra que eu vou usar para definir o Pelé? Exato. Igual eu falei, tudo é histórico hoje em dia, nem tudo é histórico, né? Exatamente, você abriu com essa palavra, né? E aí o que acontece? De novo, né? Vamos falar do senso comum. Uhum. E é importante, assim, eu trouxe essa questão do senso comum, por quê? Porque muitas vezes, quando um debate ele entra numa certa seara, né? E ele vira muito técnico, de certa maneira, uma boa parte da população ela fica excluída, né, daquela discussão. Então, por exemplo, assistindo de novo, né, a admissão, aí o Alexandre de Moraes ia rebater um argumento, né, de um advogado, ele falava assim, não, porque de acordo com o julgamento tal, o precedente tal, a mudança de entendimento regimental de tal coisa, por exemplo, a questão assim, por que não leva isso para o plenário? Né? Por que vai ficar na primeira turma? Não, porque teve uma mudança regimental. Mas como é que a pessoa entende aquilo? Não, se mudou o regimento, está certo. Porque aí a gente está falando de uma seara que também é política, né? E aí a gente está falando de legitimidade. Né? Legitimidade. Juntando essas duas coisas, o senso comum está avaliando esse processo, né? E aí quando chega uma pessoa e diz assim, olha, ela pegou uma pena menor do que a outra que esquartejou não sei quem, e que tráfico de drogas e que matou não sei quem, etc. E tal. Assim, para as pessoas, e aí não importa muito o que eu acho, né? Não importa nem o que o Alexandre de Moraes acha. Né? O que importa é as pessoas, a sociedade não conseguiu compreender. Tanto é que eu acho que uma parte do julgamento, na minha leitura de cientista político, em grande medida foi pro Alexandre de Moraes, principalmente no segundo dia, tentar relembrar para as pessoas a gravidade. Ou seja, ele estava se justificando ali. Né? O Flávio Dino fez um discurso para se justificar. A Carmen Lúcia também. Né? O Flávio Dino, quando diz, não morreu ninguém, mas morreria depois, né? O que ele está fazendo? É um discurso político para justificar. Eu acho, quer dizer, eu acho não, eu vejo que há na sociedade um incômodo, né, em relação a essas penas, especialmente de pessoas que não estavam no núcleo duro. E aí, naquela comparação, assim, se ela ganhou 14 anos, quantos anos o Bolsonaro vai ganhar? Então isso entra no senso comum. E aí o Márcio vai poder dizer, por exemplo, as penas são autônomas, são um crime de esquartejar, não sei quem tem lá a tipificação, outro tem, mas é o senso comum que a gente está falando aqui, e é isso que importa, pelo menos, no debate na sociedade, né, Márcio? O que você acha desta outra ponta que o Fux levanta em relação à dosimetria de pena, mas aí não só desses aqui, do caso que estão sendo réus, desse núcleo chamado crucial, mas dessas pessoas que foram lá e quebraram e depredaram patrimônio e atentaram contra a democracia. Né? Em primeiro lugar, a linguagem jurídica ela não é empolada do nada. Tem uma razão de ser. Sempre foi acobertar e sempre foi alijar a sociedade das decisões. Isso é ponto.
Só que nós estamos tratando aqui do topo. E a gente muitas vezes esquece o sistema penitenciário brasileiro como um todo. Eu, sinceramente, até entendo a questão da perplexidade de que, olha, escreveu com batom e pegou 14 anos, convenhamos. Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu acredito, inclusive, que uma pena de 1 ano já é uma pena. É uma pena você ter 1 ano de cerceamento do seu direito, cerceamento não, de privação do seu direito por conta de uma decisão judicial, já é uma coisa grave. 14 é muito mais grave. Porém, eu não vejo essa perplexidade quando colocam na cadeia um cidadão que roubou um sabonete. E nós estamos rigorosamente sob o mesmo diploma legal. É o mesmíssimo Código Penal, o mesmíssimo Código de Processo Penal, que funciona tanto para o cidadão lá na base, como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma questão de prerrogativa de foro. Então, assim, sinceramente, eu não fico muito penalizado com relação ao tamanho, até por conta das jurisprudências, sim, até por conta dos precedentes. Então, assim, eu teria, até me animaria a discutir isso, mas se fosse discutir o sistema como um todo. Sim. O Código Penal, a dosimetria do Código Penal como um todo. Sim. Por caso da cidadã que passou ali com batom, sinceramente, eu não fico muito penalizado, claro, não, com relação à dosimetria utilizada, até porque ela não caiu do céu. Ela tem uma lógica e tem uma sistemática que foi observada. Não, isso é muito, muito importante, até porque essa pessoa ela não está sendo condenada porque ela passou batom, sim, porque ela está sendo condenada por tentativa de abolição, sim, do Estado de Direito, golpe de Estado, né? O batom é uma coisa mais emblemática que aconteceu. E veja, né? Da mesma forma que está fundamentado nessa condenação o porquê que são 14 anos, uhum, também é fundamentado por que o cidadão que pegou um sabonete está no chilindró. Exatamente. Você entendeu? Então eu fico muito mais tocado em relação ao todo do porquê que o Código Penal é o Código Penal que nós temos, do que propriamente a aplicação desse caso específico. Esse caso específico é discutível? É discutível. Mas há precedente? Eu não tenho até nas próprias condenações do Supremo já. Eu fico imaginando o seguinte, se houvesse um ministro no STF, né, naquele dia, naquele horário ali, não, eu vou ficar lá. O que teria acontecido com ele? Teria morrido. Provavelmente. Né? Então, assim, eu concordo. Eu acho que não dá para relativizar ou passar pano. É muito bom, passar pano está em alta. Passar pano para o que ocorreu. Né? Agora, o meu ponto acho que tem uma comoção. Né? Sim. E se eu fosse um líder da oposição, eu já estaria usando o nome golpe do batom, né? De novo, para tentar desacreditar, não é? o julgamento, que no fundo é a grande estratégia da oposição. Né? E me parece que essa vai ser uma tônica de todo o processo. Né? Politicamente, eu acho que é onde o debate vai se dar. Né? A gente vai começar a discutir se as penas estão de acordo, a lei da anistia, se ganhar, o pessoal tem muito perguntado assim, qual é a chance do Congresso votar isso? Né? Uma lei da anistia, uma lei de anistia. Ontem eu conversando com alguns políticos da centro-direita, né, que eu escutei assim, ninguém vai dar palanque de graça para ninguém, não. O que significa isso? Assim, que os partidos de centro-direita não veem necessariamente um ganho nesse movimento, né, de votar uma lei de anistia, de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, de mergulhar o país num debate ainda mais complicado. Né? Mas o que o pessoal dizia é o seguinte, a não ser que isso ganhe as ruas. Né? Assim, se houver uma noção por parte da sociedade que há exageros, que essas pessoas tiveram problemas para se defender, né? Aí, politicamente, isso pode ganhar vulto. Então, assim, essa é a trincheira que eu acho que vai acontecer politicamente. Mas precisa haver responsabilidade, inclusive, na condução política desses movimentos, porque eu fico imaginando o seguinte, se for para emparedar o Supremo Tribunal a cada julgamento que for, de alguma forma, delicado, né? Eu imagino assim, a questão do marco temporal,
teria que ter gente na rua também para discutir. E esse gente na rua também é muito complexo, né? Porque no evento lá do Bolsonaro na Praia de Copacabana, tinha metade das pessoas que tinham no jogo do Corinthians. Botar gente na rua é o quê? Vai ter a dosimetria do gente na rua? Então, assim, eu compreendo perfeitamente, acho que a oposição vai fazer isso mesmo, e tem que fazer porque as ferramentas que ele tem. Mas, assim, é muito complicado e muito delicado você ficar emparedando o Supremo Tribunal Federal a cada decisão que não corresponda ao lado da sociedade que está contemplado ou não. E na abertura do ano do Judiciário, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso ele fez questão de colocar o Supremo ele é contra-majoritário mesmo, ele desagrada interesses e faz parte do jogo, e é assim, né? São representantes não eleitos, mas que têm total legitimidade para ter essa palavra final, então vai desagradar, né? E o papel do Supremo não é agradar ou não. Na sociedade vai haver esse debate importante, mas quem vai tomar a decisão é o Supremo Tribunal Federal, com base, até o ministro Flávio Dino disse uma coisa interessante, né? O julgador ele tem uma subjetividade limitada pelo que a lei diz, né? Então a lei de golpe de Estado, abolição do Estado de Direito, não é o Dino que definiu, está definido pelo legislador, pelo Congresso, e ele faz aplicar a lei ali e fazer aí sim essa dosimetria, ou seja, calcular quanto que deve ter de pena ou não. Então esse é um debate interessante.